canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um girão de notícias. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante e segue a gente lá no Instagram. Bom, vamos abordar mais alguns outros temas que foram discutidos na coletiva de maneira bem interessante. A live completa tem 1h30 quase. Você que quiser assistir a live completa, dá um pulinho lá na Vasco TV. Eu vou dividir aqui em mais alguns temas de algumas situações que eu não trouxe no vídeo anterior. Primeiro, questão de salários atrasados. Nesse atual momento, no dia que eu tô gravando aqui, 3 de novembro, o Vasco encontra-se com 14 dias de salários atrasados. Foi perguntado na coletiva quando o Vasco espera acabar com essa situação de atraso, pagar rigorosamente em dia. Lembrando que são 14 dias de atraso, considerando esse acordo coletivo que existe dentro do Vasco de pagar todo dia 20. Se fosse levar em consideração o 5º dia útil, que é o que de praxe realmente é pago em todas as empresas, o Vasco estaria hoje na casa de um mês de salário atrasado. E aí o Jorge Salgado respondeu o seguinte: nosso plano de reestruturação do clube está em andamento. A gente tem 8 meses aqui de gestão e a gente está trabalhando noite e dia para que isso aconteça. A gente pretende, sim, que os nossos salários sejam pagos em dia. A gente tem um pequeno atraso hoje. Se a gente considerar o tamanho da dificuldade que a gente encontrou aqui quando chegou, a gente saiu em dezembro de uma dívida de 600 para 850 milhões. Nós saímos de um clube da primeira divisão para a segunda divisão. Algumas receitas já comprometidas com pagamento. O nosso fluxo de caixa era muito baixo e a gente conseguiu e está conseguindo ter um avanço muito grande do ponto de vista de gestão. Estou muito otimista com o Vasco para os próximos 2 anos. Eu acho que a gente está no caminho certo, a gente vai derrubar esse endividamento, a gente vai ter um time mais forte e a gente vai ter salários em dia. Essa é a nossa meta e é com isso que a gente está contando. Bom, vamos falar agora do carro-chefe aqui, do principal. A diretoria está comemorando muito esses acordos aí financeiros, mas pro grosso do torcedor mesmo, o que a galera saber é futebol. A gente tem essa cultura de cagar e andar pra finança. Se a bola tá entrando, o time tá sendo campeão, o torcedor não quer saber se o DARF tá pago, se tá atrasado. A galera quer saber de time bom e gritar campeão. E aí, enquanto a diretoria tá comemorando esses acordos que estão sendo feitos, a torcida tá puta da vida e tá pouco se lixando um pouco pra isso, porque tá vendo o Vasco com certeza fazendo o pior ano de sua história. E o Jorge Salgado foi perguntado qual é a nota que ele dá para esse departamento de futebol do Vasco, já que a torcida do Vasco, obviamente, o torcedor está muito preocupado mais com a questão do futebol. O Jorge Salgado respondeu o seguinte: antes de deixar a análise do Jorge Salgado sobre o ano do Vasco no futebol, se liga, você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todos os serviços que ela presta de graça na palma da sua mão. Baixa no OneFootball, além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você pode assistir todos os jogos do campeonato alemão. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração, que aí toda vez que for notícia do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar com vocês o Jorge Salgado analisando essa situação do Vasco. Realmente o futebol está devendo. A gente tinha uma projeção para o futebol completamente diferente daquela que a gente está vendo hoje. Agora, nem por isso faltou trabalho, faltou planejamento, tivemos muitas dificuldades no início da gestão para montar um time. Se você que acompanha bem o Vasco, nós tivemos que sair de 15, 16 jogadores e receber 10, 12 jogadores, fazendo isso praticamente em 2 meses, o que não é nada fácil de se fazer, enquanto outros times já que disputavam a Série B já estavam com seu planejamento feito, enfim. Então, isso dificultou muito o nosso trabalho. Agora, quando você olha para a tabela, você faz uma análise como essa que você fez, que o futebol deixou de entregar, que o futebol foi muito mal, que a administração se perdeu. Mas quando você acompanha o Vasco no dia a dia, como eu acompanho o departamento de futebol, a gente teve avanços consideráveis ali dentro.
Se você uma hora tiver a oportunidade de conhecer melhor o departamento de futebol do Vasco, eu acho que você vai ter uma opinião já um pouco mais diferente. O Vasco não pontuou da maneira que a gente imaginava pontuar. Isso acontece no futebol. Vocês aí da mídia, até então, até o início do campeonato, vocês elogiavam o Grêmio como um forte candidato a ganhar o campeonato da Série A, pelo time que tinha, pela estrutura de clube que tem, e você vê onde é que o Grêmio está. Então, às vezes, o futebol te reserva essas surpresas. O importante é a gente não perder o foco, o importante é continuar trabalhando, e se não for agora, certamente vai ser o ano que vem, e a gente trabalha com uma perspectiva de cada vez melhorar mais os recursos para o futebol e melhorar também e aperfeiçoar o nosso departamento de futebol. Esse ano a gente trabalhou com um orçamento para o futebol de aproximadamente 60 milhões no ano, considerando alguns jogadores também que a gente teve que absorver salários, porque esses jogadores tinham um contrato longo da gestão anterior. Então, isso pesou um pouco a mais a nossa folha esse ano. Mas eu entendo que a gente deve aumentar os recursos para o futebol o ano que vem, dado que a gente está começando a perceber uma recuperação nas receitas. Bom, para finalizar o tema, talvez aqui mais importante depois da pasta de futebol. É legal, conseguimos um acordo aí, o Vasco vai reduzir algo em torno de 150 milhões da dívida tributária dele com esse acordo da PGFN, mas vamos deixar uma coisa bem clara. Isso só vai acontecer se o Vasco honrar o acordo. Não adianta nada fazer o acordo e daqui a pouco o Vasco não paga. Então, isso aí tem que ficar bem claro. Foi perguntado na coletiva quais garantias o Vasco teve que dar e se existe sim a possibilidade do Vasco não honrar esse acordo e ele ser desfeito. E como é que ficaria essa situação? Se o Vasco não honrar, automaticamente todo esse deságio da dívida que o Vasco teve vai embora e volta o valor da dívida original. Ou seja, essa questão da redução da dívida não é uma coisa tangível ainda. O Vasco não acabou de pagar, é uma coisa que fica dentro do balanço. Mas se você deixar de pagar, volta a ser novamente aquela bola de neve. E uma segunda preocupação do torcedor. Várias vezes o Vasco diz que faz certos acordos e não honra. Então isso também é uma questão muito importante que foi perguntada. Qual é a garantia que eu e você, torcedor do Vasco, tem que esse acordo vai ser honrado? São garantias de praxe, não é? Como é normal numa negociação com credores, né? A sua pergunta, sim, se houver um atraso de 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas, isso importa na rescisão da transação, não é? Como é normal nos parcelamentos fiscais. E eu quero crer que nós vamos cumprir isso aqui e isso não irá acontecer, porque isso foi bem pensado. Quer dizer, quando a gente trabalhou nesses números, a gente trabalhou em números compatíveis, como disse o presidente aqui, em qualquer cenário. No pior ou no melhor cenário, a gente tem números aqui compatíveis com o faturamento projetado e para a gente conseguir cumprir as prestações da transação. O acordo com a PGFN é uma das coisas mais importantes que estão acontecendo aqui. Não é uma brincadeira. Acho que o torcedor tem que ter toda a certeza e toda a segurança de que isso é algo seríssimo. A Procuradoria da Fazenda Nacional é uma ordem do governo federal, ela está empenhada em fazer essas transações. O que o governo não quer mais são esses programas de descontos fiscais, como o Profut, ou algum programa desses que dá um desconto e não se atenta para questões, as peculiaridades, as questões específicas de cada contribuinte. Então, o importante desse acordo da transação é que ele é um acordo específico e que privilegia e leva em consideração as questões que nós, da gestão do Vasco, colocamos em relação ao perfil das receitas e do endividamento do Vasco. Então, isso aí é muito sério. Não é uma brincadeira, não. É muito sério. Em relação à questão das outras perguntas, os outros acordos que existiram ao longo dos anos, não existia essa legislação permitindo essa transação individual. Acordos foram entabulados. Eu próprio, quando vice-jurídico, participei de um acordo, inclusive para suspender penhoras, não é? E foram acordos que foram cumpridos pelo Vasco, tanto que esse acordo que foi cumprido está nesse bojo aqui
dessa transação geral aqui do clube. Então, os momentos mudam, são diferentes, né? As gestões são diferentes, a forma de encarar, a seriedade, o profissionalismo é diferente, e eu acredito muito nessa gestão e acredito muito na nossa capacidade de superação. E você começa superando pela organização da sua casa. Uma casa desorganizada, uma casa endividada, um clube sem credibilidade financeira, com seus credores, seja públicos ou privados, não vai a lugar nenhum, não consegue montar time nenhum. Nós estamos começando, fazendo aquilo que nós sabemos fazer muito bem feito, estamos fazendo bastante bem feito e acho que com bastante êxito. Enfim, a gente só vai saber se o acordo vai ser honrado e tudo que eu trouxe para vocês dentro desse girão de notícias aqui com o passar do tempo. É isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês e amanhã bem cedinho, por volta de 5 horas da manhã, eu tô chegando com mais informações. Lembrando que a gente vai ter uma live aqui às 6h30 da tarde, a bola rola às 7 e vai ter o sorteio das 6 camisas do Vascão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento de quem volta mais, tamo junto. Valeu, fui!